noite! Estamos aqui ao vivo com a nossa jornada escolhas, né? Escolhas. Você escolhe o que planta. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós sabemos que essa jornada que começa hoje, agora até as 22 horas e vai continuar amanhã, quinta e sexta-feira. Nós sabemos que nessa jornada veremos grandes transformações, grandes curas, grandes milagres. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar compartilhando esse conhecimento, estar compartilhando essa energia, toda essa informação, esse trabalho. Sejam bem-vindos. Olha só quem chegou. Angélica, seja muito bem-vinda, Angélica. Que prazer estar com vocês aqui. Vamos fazer um trabalho incrível, vamos utilizar a abordagem sistêmica, vamos utilizar também o conhecimento multidisciplinar e estaremos novamente com Georges Luiz II estará conosco. Vai ser uma noite incrível. Então, vamos lá, eu vou utilizar do campo também como auxiliar aqui da gente, ok? E nós vamos falar exatamente desse tema que é incrível, é um tema libertador, porque ele é um tema que fala a respeito das nossas escolhas, né? E é incrível como as pessoas, muitas vezes, por causa de situações inconscientes, elas sentem como se não tivessem escolha. Por mais que elas lutem, por mais que elas tentem em várias áreas, né? Eu vou pegar aqui como exemplo a área do relacionamento. Por mais que essas pessoas busquem um relacionamento pleno, por mais que elas se dediquem ao relacionamento, né? E aqui eu tô falando de relacionamento de casal, por exemplo. Não dá certo, né? Ela não consegue se relacionar com alguém que realmente traga, né? Cumpra o seu papel dentro do relacionamento de casal. Então eu vou explicar para vocês, né? En passant, como que funciona um relacionamento de casal. Um relacionamento de casal é uma troca entre dar e receber, né? É como se houvesse ali uma balança e essa balança precisa estar equilibrada para que este relacionamento se desenvolva e para que essas pessoas possam exercer a plenitude do que realmente são. Só que essas coisas não acontecem. Então, a maioria das pessoas, né? Eu não tenho como trazer uma porcentagem, mas eu tenho como trazer uma porcentagem das pessoas que me procuram. Às vezes por um problema que está relacionado ao casal, às vezes um problema relacionado aos filhos, e quando a gente vai olhar, o problema vem antes, o problema vem com os pais, né? Com os avós. Então, por que isso acontece, né? Por que as pessoas não conseguem equilibrar? Por que as pessoas terminam um relacionamento, né? E dizem, eu não vou mais aceitar passar por isso. E por mais que elas se dediquem, quando elas encontram uma outra pessoa, a história se repete, né? Agora eu vou trazer exemplo também na questão financeira, profissional, né? Vou trazer o exemplo de um empreendedor. Alguém que tem visão, que se prepara, que investe, que acredita. Você vê que as ideias são maravilhosas. É uma pessoa que sabe ganhar dinheiro. Ela faz, ela consegue, ganha muito dinheiro. E aí o que acontece? Acontece o imprevisto e aquele dinheiro vai embora. E ela começa tudo do zero. Então são pessoas que vivem como se tivessem, numa montanha russa, sobe e desce, sobe. Mas por que quando sobe não se mantém? Porque está sempre passando pelas mesmas situações. Por que essas situações são tão repetitivas, né? Então eu estou trazendo para vocês situações, né, que demonstram que tem algo oculto, tem alguma força que não se consegue enxergar, que de alguma maneira mexe no teu campo
campo morfogenético, na tua vida. Por mais que você faça, sempre aquela situação ela volta. É como a gente estava falando hoje no programa de manhã, e agora José, é como se fosse algo circular. Quando você estuda, por exemplo, a questão da violência doméstica, independentemente de quem esteja no lugar de vítima, você vai perceber que a violência ela é circular, né? Então, por exemplo, eu vou trazer um caso de violência doméstica contra a mulher. Olha só, entrou aqui o Georges, seja bem-vindo, Georges. E nesse caso, como que funciona? Tem um círculo, né? Começa a agressão, chega no clímax, que é o ponto máximo dessa agressão. Depois disso, começa a diminuir e passa um período de lua de mel. Começa tudo de novo. Então, você percebe que na vida, todas as coisas, elas têm esse movimento. E que movimento é esse? É exatamente esse movimento aqui. Esse movimento aqui, que eu posso mudar para cá, não importa, é um círculo. Então, tanto o universo, Georges, você pode me chamar aí para entrar comigo ao vivo, tá bom? Seja muito bem-vindo para a gente conversar aqui nessa live sobre as escolhas. Estaremos juntos desenvolvendo esse trabalho. Fábio também, seja muito bem-vindo. Luciano, olha só, seja muito bem-vindo. Um prazer estar com vocês. Então, nesse primeiro momento, antes da gente falar das escolhas, para que a gente possa fazer escolhas acertadas, é necessário que haja uma consciência. A consciência precisa ser desperta a respeito do que você tem ali para escolher. Porque enquanto você está no escuro, se você está no escuro, você não sabe o que está acontecendo, você não tem o poder de escolha. E aí as coisas vão sendo levadas como se fosse um destino. Vamos ver aqui. Deixa eu convidar. Destino, né? E vamos aguardar aqui a entrada do Georges. Olá, Georges. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Pô, que surpresa esse convite, eu não sabia que eu ia participar da live. Você não sabia? Não tinha caído a ficha que eu ia participar, cara. Eu pensei que era só pra me assistir. A hora que você falou, pode me enviar um convite, eu falei, nossa, eu tô de pijama, cara. Que bom! Que bom que você tá de pijama e não tinha caído a ficha, porque é exatamente esse o assunto de hoje. Nós estamos numa jornada com o assunto escolhas. E as escolhas nós colocamos assim: você escolhe o que planta, você colhe o que planta. E aí, justamente o primeiro dia é a noção de que você não tem o poder de escolha quando você está no escuro. Quando o teu inconsciente está dominando a sua vida. E quando o teu inconsciente faz isso, ele fica dominando a sua vida, o que acontece, Georges? As coisas vão se repetindo na sua vida e você não sabe por quê. Isso acontece com todas as pessoas. Então, o dia de hoje é o dia da gente perceber que existe uma força inconsciente, né? Que está por trás de tudo, e hoje você tem muita condição de falar sobre isso, né? Se quiser, claro. E o que acontece? Enquanto as pessoas não tomarem consciência, elas não podem ter o poder de escolher realmente o que plantar para colher. Você compreende o que eu estou dizendo? Lógico, eu acabei de passar por N. Assim, né? Começa a pôr o exemplo crasso da minha entrada na live, né? Eu não estava consciente que eu ia participar, não pude escolher participar com mais elegância. Tô de pijama numa live essa hora da noite falando de um assunto mó sério, né? Tava dormindo. Exatamente, né? Exatamente. Perfeito, Jorge, é perfeito o exemplo. Você sabe que eu estava conversando com uma outra pessoa na live, com a doutora Marisa, e eu não sei pronunciar o sobrenome dela porque é complicadíssimo, não sei se é russo, enfim. A doutora Marisa estava comigo falando sobre conexões. Conexão entre pessoas, o relacionamento. E aí a conexão dela caiu.
E aí eu fiquei esperando ela voltar e ela não voltava, né? Eu falei, tá vendo? Ela tava falando sobre comunicação não violenta, quando as pessoas não ouvem o que a gente fala. E aí eu achei tão engraçado, porque ela caiu e não voltava de jeito nenhum, e aí eu comecei, vocês estão vendo? O exemplo, quando a gente fala com uma pessoa e ela não ouve, ela se desconecta de você. Tá aí, eu tô falando, a doutora Marisa caiu, desconectou e não me ouve mais. Nossa, isso é E agora traumático, né? você me traz o exemplo do inconsciente. Você estava inconsciente de que participaria ao vivo comigo. Sim, Agora completo. eu vi a tua resposta, eu vi tua resposta no grupo e eu achei bastante engraçado duas respostas que você, uma resposta que você deu para o Alan dizendo que não era a Vanessa Ah, porque e a, você falou, respondeu a minha pergunta e falou, eu sou a Vanessa. Eu falei, meu querido, você é o Alan, você tá louco. Né, tipo, tava escrito aqui, e aí eu achei engraçado porque você colocou que estava confirmado que você ia participar da live hoje. Não, então, eu estava confirmado, peraí, deixa eu dar uma olhada ali, mas o que, que eu tinha entendido? Que quarta-feira nós estaríamos presentes, onde eu colocaria uma questão minha a ser constelada ao vivo, né? Para o pessoal Sim, entrar um sim. pouco no campo. É. E que haveriam outros encontros que, se eu pudesse, eu poderia assistir. Eu não sabia que eu ia participar deles, assim, né? Eu achei bem legal isso, né? Então, assim, vejam só como é importante isso. Houve uma situação aqui na prática, né, do que pode acontecer quando você está inconsciente, você é pego de surpresa, né? O Fábio, ele trouxe aqui a questão do inconsciente coletivo. Eu estou trazendo, Fábio, exatamente isso. Eu estou começando pelo inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, ele vai abrangendo o campo como se fossem sistemas, né, Georges? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem como o sistema funciona e como todo esse processo inconsciente, ele vai levando você pela vida, ele não permite que você se liberte. Você fica totalmente preso e acha que não tem saída, que Ah, aquela é a única saída. E aí, como você vai escolher? Se parece um destino, não é verdade? exato, minha querida. Eu passei por um processo muito. Na verdade, eu vivi minha vida inteira, né? O caso mais dramático foi mais recentemente. Dois processos, assim, que parece muito destino na minha vida, né? Uma questão de. Parece que era impossível ser feliz em relacionamento, né? Sem uma dificuldade constante. O estilo já entrava sabendo que, velho, vai dar bosta, assim, não vale a pena nem começar, às vezes. E, Sim. e um padrão muito constante de entrar num caminho, dar certo por um tempo e destruir aquilo. Assistir ruindo todo um esforço de anos, às vezes. Eu falei, velho, mas qual que é a brisa nisso? Parece que eu tô condenado a viver desse jeito. Parece um destino, né? Uma coisa sem saída. Dos destinos, né? O que mais me deixava horrorizado, e que por acaso porque a gente conversou ontem, né? Foi o destino da mediocridade. Né? Parece que não importa o tamanho do esforço que você faz, sempre termina medíocre o resultado do processo como um todo. Às vezes o trabalho em si é bonito, mas o processo, né, o extenso daquela situação, a qualidade da vida como um todo, é medíocre comparado ao infinito que nós somos. Né? Eu sou um Deus encarnado, mas a vida está medíocre. Como é possível uma doença dessa? Esse dos destinos é o que mais me deixava horrorizado. Perfeito, perfeito. E aí, o que que eu quero trazer hoje nessa live para que as pessoas tomem consciência? Tem um nome que a gente chama segundo as leis que a gente já conversou e conforme a gente for conversando no programa ou em outras jornadas, nós vamos falar sobre as leis, né? E essas leis, elas afetam totalmente a nossa vida. Se você tem consciência da lei, perfeito, porque é mais fácil de você usar essa força a seu favor. Vou fazer uma analogia. Imagina que você precisa surfar, né? E aí, eu não entendo muito de surf, não sei por que que veio esse exemplo para mim, mas assim, vamos imaginar que você, ao invés de pegar a força da onda para fazer aquelas manobras, você faça o contrário, você enfrente o mar para ir contra a força da onda. Quer dizer, você está enfrentando uma força maior do que você.
E você está enfrentando sem condição, sem preparo, porque é possível? É possível, mas existe um preparo, né? Um preparo mental, um preparo psicológico e um preparo de força até espiritual. Para enfrentar uma força dessa, você precisa ter por trás de você uma força maior do que essa. Se você vai sozinho, o que vai acontecer? Você vai ser engolido pela força, né? Então, você precisa conhecer as leis para que você coloque essa lei a seu favor. Isso já é o final da nossa jornada, quando a gente conhecer as leis e colocar escolhendo. Mas para escolher, você precisa sair do processo inconsciente, tá? E aí eu tô introduzindo já algo que vai vir depois, em outro dia, só para falar sobre uma lei específica, que é essa lei da lealdade. Nós conversamos sobre isso ontem, né, Georges? Sobre a lealdade. A lealdade Sim, tem um sistema. Então é aquilo que eu te falei, você não conhece a lei. Essa aqui tem uma caneta. E existe uma lei, existem várias leis que são invisíveis, as leis não são visíveis. Ela está atuando sobre a caneta. E se eu soltar a caneta vai cair. Por mais que eu queira que a caneta fique aqui, ela não vai ficar. Por quê? Porque essa lei da gravidade está atuando. E não tem como mudar isso. Certo? Então, o que eu estou trazendo para vocês? Essa lei, essa força da lealdade, ela passa, ela é transgeracional. E ela passa através da psique humana. Então, por gerações e gerações, aquela família vão nascendo pessoas e tendo o mesmo destino. Por amor a você, eu sigo o seu destino. Então, como você falou, uma lealdade à mediocridade. Todos naquela família vai nascendo de um a um e eles vão sendo medíocres. E se um deles se destacar, sabe aquela família que os pais dão a vida para que os filhos possam estudar? Esse filho estuda, né? Eu vou trazer um caso bem específico, uma família que deu a vida para o filho estudar direito, uma faculdade caríssima, livros caros. O filho terminou o curso de direito. Então ele fica com uma dívida. O que ele faz? E ele vai fazer concurso público, mesmo não querendo. Por quê? Para de alguma forma ele pagar aquela dívida. Você entende? É algo íntimo dele, que ele precisa pagar. E aí ele vai fazer algo que ele não quer fazer para pagar, porque os pais passaram a vida se matando para que ele conseguisse concluir aquele curso. Entende como funciona? não, sim, com certeza. O- Essa questão da lealdade, ela é interessante essa palavra, lealdade na mediocridade, né? Dá para a gente manter a lealdade na infelicidade também, né? Não é só na mediocridade. Assim, a minha família, ninguém foi feliz. Lealdade na pobreza, né? Porque Exato. não é o fato de você ser rico que você é grande, né? Tem muita mediocridade na Lealdade no vício. Lealdade no vício, família de alcoólatras. Aí todo mundo é alcoólatra, nasce e todo isso. mundo Lealdade no crime, inclusive, né? Eu lembro há muito tempo atrás, em 2012, né, quando minha família estava experimentando uma falência, eu conheci um cara que era constelador. Na verdade, ele trabalhava com programação neurolinguística e também com constelação. Ele falou que o caso que ele achou assim, o mais horrível da carreira dele era uma família em que todas as primeiras filhas eram prostitutas. Começou numa quarta geração, uma tataravó, aí uma bisa, aí uma avó, aí uma mãe, e aí a cliente dele, né? Que a menina trabalhava, ela era formada, tinha faculdade, mas por algum motivo que ela não sabia explicar, ela estava sentindo um impulso irresistível de se prostituir, né? Ela não precisava do dinheiro e ela não sentia real prazer naquilo, mas era uma tara, né, que ela tinha que obedecer. E ela foi conversar com ele e ele começou a fazer uma pergunta e ela falou, né, que um dos motivos da vergonha que ela tinha da mãe é que a mãe foi a primeira filha da avó, né, que teve o mesmo destino de uma outra lá, que a mãe também virou prostituta e ela também virou. Né? Ela estava se tornando, ela estava se portando como agindo, não precisava daquilo, né? Isso foi a primeira vez que eu falei, nossa, esse negócio de maldição de família parece que é real mesmo, né? Ele era totalmente. então, essa lealdade ela pode existir em qualquer comportamento.
Não, e é interessante porque assim, aí a gente tem muitos exemplos, mas você falou assim do exemplo mais que chocou essa pessoa, eu vou te trazer um, né, na minha vida, e esse me chocou bastante. Não fui eu que constelei, tá? Quem constelou esse caso foi, eu acho que foi o próprio Bert Hellinger, eu não me lembro, mas foi na Hellinger que aconteceu. Eu era aluna nessa época. E eu vou tentar reproduzir, simular o que aconteceu, porque foi o caso que mais me. De todos os casos, eu já vi coisas que você não imagina. Não, Mas dado a sua especialidade, né, cara, o nível de não, você não monstruosidade. imagina. E aí, o que que acontece? Eu vou tentar reproduzir. Foi uma mulher, e ela veio porque ela não se conformava que mataram o pai dela, né? E ela queria ver o que que aconteceu. Aí trouxeram o pai dela e colocaram ele morto aqui, certo? Ela queria ver o que que aconteceu. Mataram o pai dela e ela estava muito incomodada com isso. Quando colocou o pai dela, apareceu no campo o assassino. E esse assassino, ele veio e encostou no pai dela. E o assassino não tirava o olho do pai. Mas o pai não olhava para o assassino. O pai ficava olhando para o lado. Aí começa a constelação. A pessoa que estava constelando, acho que não foi o Bert Hellinger, acho que foi o Dr. Sami que estava dando essa aula. Bom, enfim, ele olhava para uma pessoa e aí veio outra pessoa e a pessoa estava morta. Então, na verdade, ele estava olhando para o morto. É como se o morto estivesse chamando ele. Quando esse morto entrou aqui, aí ele ficou bem. Ele não estava bem, mas quando o morto entrou aqui, ele ficou bem. O assassino não tirava o olho dele. Aí estava faltando alguém no campo. Quem veio? Outro assassino. Grudou e fez a mesma postura que esse. Aí perguntou para ela, né? Para a pessoa, falou: quem é esse morto? Para quem o seu pai está olhando? Aí ela falou: para o meu avô. Quer dizer então que o seu avô foi assassinado? Foi. O avô estava assim, olhando para cá. Aí foi mexer para ver mais alguém. Outro morto. E aí um assassino. Mesma postura. Olha só que absurdo isso. Seu bisavô foi morto? Não sei. Mas eu sei que meu avô era depressivo. Então, esse certamente é o bisavô dela. O que aconteceu? O bisavô foi assassinado. O avô ficou olhando para esse morto. A vida dele parou. Ele ficou preso a esse morto. E aí, para ir atrás do morto, alguém inconscientemente foi ligado a ele, que aí vai vir a história do agressor e da vítima. Que na verdade, vou chocar todo mundo agora, não existe agressor e vítima, tá? Existem acordos inconscientes para que se cumpra um destino definido por essa força da lealdade. Este concordou em matar este para ajudá-lo a encontrar o pai. Vai ter uma consequência? Vai. Mas houve uma concordância inconsciente. Só que quando esse morreu, esse filho aqui não se conformou, ficou olhando para o pai, parou a vida. Encontrou outro alguém que inconscientemente concordou em matar. Agora ela parou a vida porque estava inconformada, olhando para o pai que morreu. Você imagina o que ia acontecer com ela? Cara, o que aconteceu? A vida dela deve ter estagnado completamente. Ela deve, sei lá, ela era maníaca, depressiva também. Pela lógica, ela ia morrer assassinada. E aí ele trouxe alguém para o campo. E quando ele trouxe, esse alguém veio como um assassino e ficou encarando ela.
apareceu um alguém encarando ela com gestos assassinos. Ela ia morrer. Eu fiquei chocada porque eu participei dessa constelação e já estava certo, essa mulher ia morrer. Estilo, o inconsciente dela traria alguém que a matasse para acompanhar os. Já tinha trazido, depois ela contou pra gente que ela já estava sendo ameaçada. Nossa, caramba, cara, esse negócio é dramático de lealdade, então. Alguém disse, pense numa coisa difícil. Tem coisas que passamos a vida pesquisando, como resolver esse problema, e parece que a solução se esconde cada vez mais. Perfeito. A solução está escondida porque ela está no inconsciente. Inconsciente, a palavra já está dizendo, é a parte sua que não é consciente. Quando você passa por uma agressão doméstica, houve um acordo seu com o seu agressor, um acordo inconsciente. Mas por que eu fiz isso para ser agredido? Por que eu estou passando por isso? Por lealdade a alguma força. Você é leal a alguma coisa que te leva a isso. De repente você é leal à causa da justiça. Você vai sofrer injustiça para que você vá fazer parte desse grupo. E é assim que funciona. E aí o constelador pediu para ela olhar para o assassino, porque ela precisava aceitar essa situação ou fazer algo que mudasse, porque ela ia morrer. Então, assim, essa constelação foi a constelação que mais mexeu comigo. Eu fiquei muito chocada quando ela mexeu lá com o assassino, porque até então eu era aluna, mas eu já era consteladora e eu estava nesse dia como aluna de pós-graduação em constelação familiar e direito sistêmico, por isso que era o Dr. Sami mesmo. Então já era, e eu sabia que esse olhar, dependendo do que acontecesse aqui, poderia acelerar o processo da morte dela, porque a constelação, incrivelmente, ela mexe de tal maneira que eu nunca sei o que vai acontecer, mas quando as pessoas me retornam, né, com o que aconteceu depois que passou aquele período, é chocante. É chocante como aqui com os bonecos a gente está mexendo e quando a gente vai ver, mexeu tudo lá fora. Cara, isso, Então tá. isso daí era um padrão assim, né? Crasso, as mortes, assassinato, né, cara? Então, e tem famílias que é assim, são tragédias atrás de Tem famílias que tudo acontece em datas especiais. Ou nasce ou morre no Natal. Sabe? No aniversário da filha, a mãe morre. Sabe essa coisa? Então, tudo isso é por causa do processo de lealdade. Um padrão que eu acho bem interessante de lealdade, né? Que isso é meu, né? Eu acho que eu cheguei a comentar, eu comentei hoje no papo que a gente bateu ontem. Isso daí, morte realmente, assim, né, trágico, mas morreu, tá morto, né? Um padrão que eu acho incrível, assim, né, são as pequenas mortes, por exemplo, o que acontece na minha família, né? Meus avós, a gente bateu esse papo ontem, né, foram ricos, meus avós foram ricos, todos tiveram terras e posses, e perderam tudo, né? Um vô meu morreu numa favela da Zona Sul, um outro vô meu está definhando em outro ponto da Zona Sul de São Paulo, né? O meu pai, né, também foi o único de um total de 14 irmãos que teve um patrimônio muito bom ali, na faixa de quase 2 milhões, aproximadamente, e mora hoje numa favela da Zona Oeste, né? Perdeu tudo, destruiu completamente o próprio patrimônio. Eu, depois disso, né, fui mexer no mercado financeiro, fiz 120 mil em algo em torno de 7 meses, mais ou menos, né? Foi em 2017. E eu perdi tudo da noite para o dia, né? Eu tenho esse padrão da minha família de fazer muito e perder tudo, mas assim, a gente sempre fica com menos do que tinha no começo. Hoje eu devo, né? Já paguei bastante, mas eu ainda devo cerca de 150 mil, né? Já paguei muita coisa, devia bem mais. Achei interessante, esse tipo de lealdade, para mim, do meu ponto de vista, até porque talvez eu seja afetado por ela, é muito mais corrosivo, assim, você ser leal no fracasso à sua família, assim, todo mundo Leal em fracassa. dívidas. Pessoas que estão sempre se envolvendo com dívida, ela pode ganhar quanto for, ela vai dar um jeito de fazer dívidas maiores do que ela ganha. Então ela ganha R$ 1.000, a dívida dela é 2. Ela aumenta para 5 mil, a dívida dela é 10. Ela aumenta para 30 mil, a dívida dela é 60. Ela ganha 100 mil e a dívida é 200. Então, assim, ela nunca
consegue, ela sempre dá um jeito de se livrar do dinheiro. É como se o dinheiro fosse inimigo dela, ela tem que acabar com esse dinheiro o mais rápido possível. Sabe, Jorge, tem pessoas que ganham dinheiro e, por exemplo, mora de aluguel. Aí recebe um dinheiro alto. Essa pessoa não consegue ficar com dinheiro, não consegue investir. Ela pega o dinheiro, procura o dono do imóvel, fala: vou pagar um ano adiantado. Porque a crença na escassez é tão grande, a lealdade a essa força da escassez é tão grande, para não trair a família, não trair a crença da família, né? São os mitos familiares que a gente chama. A pessoa dá um jeito de: vou pagar o aluguel de 2 anos, mas não fico com dinheiro. Vai Cara, lá e acaba. eu tenho isso. Isso que você tá falando, eu tenho isso. Você paga Olha que adiantado? eu tava numa média de faturamento de 25 mil por mês. Né? Mas na minha conta nunca tinha mais que 2, 3. Eu pegava, já pagava, vou pagar isso à vista. Eu tinha muita dívida, paguei dívida pra cacete, graças a Deus. Eu paguei muita coisa que tava 2 anos, né? Tava ganhando bem pra caramba. Mas não dava pra parar. Né? Num mês eu gastei em jantares 12 mil, assim, não dava. Não Isso, dava. ou então gasta assim. Pega o dinheiro e fala: vou fazer uma viagem, torra o dinheiro todo e depois não tem o dinheiro para pagar a conta de energia. Sabe? Não tem dinheiro para pagar a conta de energia, mas você não ganhou 25 mil mês passado? Ganhei, mas eu peguei, comprei a viagem, comprei uma roupa de R$ 2.000, comi, gastei mais 3.000 no jantar. Acabou o dinheiro, entendeu? Por quê? Porque não pode ficar com esse dinheiro. E é tão incrível que a justificativa é: eu mereço. Trabalho tanto, né? Por que não jantar num restaurante melhor? Eu mereço. Eu vou me dar essa oportunidade, eu vou me dar essa chance. Eu mereço, ou então, não, eu tô pagando porque assim o próximo dinheiro que entrar vai ficar para mim. Eu não tô devendo mais nada, já adiantei tudo, Eu né? usei Ou essa, então, eu usei essa, eu ou usei então essa. eu pagando de uma vez, eu vou ter descontos, eu vou ganhar mais crédito na praça, enfim. Tudo isso é mentira, mentira, mentira. Porque quando o dinheiro entra, depois de você pagar tudo, aí você torra de outro jeito. Você vai para os restaurantes todas as noites e gasta tudo. Você começa a dar presente. Você começa a doar para. Não, eu tô ajudando porque é, é bonito, né? Eu preciso ajudar o próximo, estamos todos conectados, interligados. E aí você vai trazer milhões de desculpas e nunca é a verdade. Quando a gente abre o campo inconsciente, a gente vai ver que aquela família, os antepassados sofreram muito de escassez. E ele não, se ele conseguir crescer, o que vai acontecer, Jorge? É como se ele deixasse de fazer parte daquela família. Ele tem medo da rejeição, de ser excluído, porque ele é diferente. Você compreende? É aquela história do patinho feio. São vários patos, aparece um cisne e ele é diferente. E o que acontece com ele? Ele quer ser igual, porque quando você é igual, as pessoas te aceitam. Quando você é diferente, você está se expondo e correndo um grande risco de ser excluído. Isso em todos os sistemas, né? Você tá dentro de, você é um profissional. Você começa a colocar lá no seu grupo, todo mundo tem mais ou menos a mesma visão do Axis, da energia e tal. Você começa a fazer umas coisas diferentes, destoar deles, você começa a correr um risco de ser rejeitado, excluído, criticado. E você até pode aceitar isso, mas jamais você vai aceitar da sua própria família. Por quê? Porque é a tua origem. Então você prefere destruir logo o dinheiro, mas não ser rejeitado por eles. Isso é inconsciente. Como é que eu sei, meu caso, já que você está falando aqui ser consteladora, como é que eu sei que eu estou vivendo nesse ponto? O estilo, todo padrão é necessariamente sistêmico ou eu posso não necessariamente estar honrando um padrão sistêmico? Nessa Necessariamente sistêmico, 100%. é É isso. sempre sistêmico. Porque é aquela história, você já vem programado, é uma programação. É algo sem saída, aparentemente, o que te tira totalmente a liberdade. Sabe?
eu não consigo ter filho, eu não consigo e tal. Aí você encontra uma pessoa que ela quer ter um filho, mas ela não quer se relacionar, ok? E aí você vai ter filho justo com essa pessoa. Por que que você vai fazer isso? Porque na tua família todo mundo sofreu. Todo mundo não é que sofreu por causa de filho, mas teve essa perda, sabe? Alguma coisa foi tirada, alguma coisa muito preciosa foi tirada. Então você também tem que ter algo precioso para ser tirado de você, porque você faz parte dessa família. Você sabe, a lealdade é muito grande. Eu vou trazer a situação de um mito, como é que ele se inicia numa família. Uhum. Imagina que uma criança ficou aos cuidados do avô. Vou trazer uma situação hipotética. A mãe dessa criança, quando chega, encontra o avô na hora que ele foi trocar a fralda da criança, molestando essa criança sexualmente. Nossa, A mãe da criança, a mãe da criança é filha desse avô que está molestando, entende? Vamos criar a situação aqui para você entender. A mãe saiu e deixou o bebê, a criança, com o pai dela. Então nós temos a mãe, ela fala, papai, pai, você pode cuidar? Pai, você cuida da minha filhinha? Cuido, filha, pode sair. Ela sai. Na hora que ele vai trocar a fralda da criança, ele vai molestar ela. O que acontece? A mãe chega bem nessa hora. A filha dele, mãe da criança. Isso é insuportável para ela. Essa cena é insuportável para ela. O que ela faz é tão insuportável que ela não fala nada. Ela não fala nada para ninguém. Nós vimos um caso desse esses dias, a gente conversou sobre isso, né? De violência sexual. E a gente estava, por que as pessoas não denunciaram? Não denuncia, insuportável. Não falou nada, ela calou, era o pai dela. O que ela faz? Ela faz um barulhinho para ele perceber que ela está chegando, ele para, ela pega a criança e leva para casa. Decisão dela, nunca mais eu vou deixar a minha filha com meu pai, nem vou deixar nenhum homem chegar perto da minha filha quando ela estiver trocando de fralda, quando tiver, ok? Ela ensina isso para a filha cresce e vira uma mulher. Virou uma mulher, ok? Essa criança virou uma mulher. Ela casou e teve uma filha. Chegou a hora de trocar a fralda. Ela não deixa o pai da criança chegar perto. Por que ela não sabe? Mas o homem não pode trocar a fralda de menina. por quê? Porque está no inconsciente dela. O avô mexeu com ela quando ela era bebê. Ah, Homem não pode trocar a fralda de menina, no inconsciente dela. Essa menina cresce, vira uma mulher. Vou pegar outra mulher, vira uma mulher. Casa, tem outra menina. E assim, o mito transgeracional vai passando. E essas mulheres são mulheres que defendem as filhas e não deixam os homens se aproximar. Começa um problema de relacionamento. Por quê? Porque lá nossa, atrás, a bisavó, tataravó, encontrou um dia o pai dela fazendo isso. Foi insuportável. Né? A gente estava falando sobre isso no estudo da psicanálise, por exemplo. Quando isso é tão insuportável, a pessoa dá até uma amnésia. Ela esquece o que aconteceu e ela começa a reverberar essa dor no corpo. Por exemplo, a fibromialgia. Doenças crônicas de dores terríveis no corpo são fruto dessas dores insuportáveis. A dor psíquica e emocional é tão grande que o próprio corpo, por proteção, apaga, mas ele adoece. Sabe as doenças psicossomáticas e essas especificamente crônicas e de fibromialgia, são situações que são resultado
dessas dores tão grandes. E isso vai passando para frente. Então, agora que eu vi que o Georges saiu. Então, assim, doenças crônicas, dores insuportáveis no corpo. Aquelas dores insuportáveis que sempre estão lá. Nada que você possa fazer vai resolver. Tudo isso é por causa desse conteúdo inconsciente e insuportável. Eu tenho Ela foi minha professora, hoje ela é coordenadora do curso de pós-graduação em psicologia na Unip, a doutora Irene Gaeta. Ela escreveu vários livros falando a respeito dessa questão do corpo, né? O quanto o corpo ele fala, o quanto o corpo ele sofre, quantas doenças passam a existir por conteúdos inconscientes. Como você vai escolher? Então, você vai tomar remédio, você vai no médico, você vai fazer terapias alternativas, você vai fazer o que for, aquilo não resolve. Por quê? Porque tá tudo no inconsciente. E aí, como você vai escolher? Como é que você pode escolher algo que você nem sabe que está acontecendo? É muito incrível isso, né? Quer ver uma outra coisa também? A questão da elaboração de um luto, por exemplo. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, porque esse primeiro dia, a ideia é mostrar, trazer a consciência que existem muitos conteúdos inconscientes, tá? Existem muitos conteúdos inconscientes que definem o seu destino. E aí é como se tivesse um destino mesmo. Não adianta, não tem o que fazer, você vai viver aquilo. Entende? Então, esse primeiro dia é tomar consciência que isso existe. Amanhã a gente vai ver, a partir daí, como que pode encontrar um caminho de saída. No terceiro dia a gente vai falar sobre escolhas e no quarto a gente vai trabalhar exatamente a cura de tudo isso. Eu vou trazer um exemplo também, Jorge, a respeito do luto. Vamos criar uma situação aqui. Essa mulher é casada com esse homem. Ok? Tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Uma família tradicional. Tá? Este homem faleceu num acidente. Ela ficou viúva com as 2 crianças. Ela era jovem, arrumou outro homem. Esse aqui. E aí ela casa com esse homem. Esse homem não é o pai dessas crianças. Tudo bem? O que acontece com essa mulher? Esse homem é ciumento e ele fala que ela está proibida de falar desse aqui. Mas esse aqui é o pai deles. E nada houve, só foi uma morte, né? Então não tem rompimento. E essas crianças têm direito de falar do pai, mas aqui existe uma proibição, ninguém mais fala desse pai. O que vai acontecer? Uma dessas crianças vai, por lealdade a ele, seguir o destino. Por quê? Porque você não pode excluir parte de você mesmo. Toda vez que você exclui parte de você, que é o seu pai ou a sua mãe, você vai sofrer. Mas aí tem uma questão. E quem meu pai e minha mãe estão excluindo que eu não estou sabendo? Não, aí vai aparecer, né? Nós tivemos uma oportunidade de fazer uma constelação tua e você viu que vai aparecendo quem está excluído, de onde vem, de que lado vem. É incrível porque o inconsciente, apesar da palavra ser inconsciente, só significa que você não enxerga. Mas todos os conteúdos estão na tua mente. Então, quando você abre e coloca luz ali, aqueles conteúdos aparecem. Eu falo assim para os meus clientes, né? Eu falo, olha, nós vamos mergulhar no mar. Então, o mar é um outro mundo. O que a gente vai encontrar lá? Não sei o que a gente vai encontrar lá. Porque não dá para saber o que existe no mar, né? A gente tem visões assim que gravaram, tem tubarão, tem vários peixes, mas é outro mundo. Pode ter criaturas ali que a ciência não descobriu. E vai lá saber o que a gente vai encontrar. A gente pode encontrar um tubarão ou não encontrar.
né? O ponto é ter um mergulhador profissional, pelo menos para te auxiliar no mergulho. Mas na hora que você abre, é como se você tivesse entrado no mar profundo. Você entende? Lógico. Alguém falou assim, acho que Lilian, com as barras quebrando muitos pontos de vistas, não é possível quebrar essa lealdade? Ir além do que essa realidade nos apresenta? Com certeza, é super possível e essa é a proposta dessa jornada de 4 dias, tá? Só que você só consegue quebrar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, escolher qualquer coisa, porque é exatamente você escolhe, a gente separou escolhe de colheita, colhe o que planta. Então, nós vamos aprender isso e depois nós vamos aprender a plantar o que a gente quer nessa terra que é a mente, de onde tudo brota, tá? Mas antes de qualquer coisa, Lilian, a gente precisa ter consciência, senão a gente vai continuar fazendo. A gente não sabe como é que você vai fazer algo se você nem sabe que isso existe, não é? Quer falar alguma coisa, Jorge? Eu vou trazer um outro exemplo bem legal também. Não, cara, de novo minha tela congelou, velho. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Tá tendo uma lealdade à estagnação eletrônica no meu sistema. Não é possível isso. Eu acho que está tendo uma lealdade Eu não sei o que eu grande. tava aqui. Então, de alguma maneira, Jorge, amanhã você vai ser constelado aqui ao vivo. De alguma maneira, você não está querendo mostrar um conteúdo inconsciente. E Não, aí, então, que não acontece com você, né? eu estou mais do que disposto a mostrar, mas eu acho que o meu inconsciente, né, já está falando, né? Ó, calma aí, não vamos se expor muito, né? A situação Não, pode ser muito agradável. Deixa eu dar uma congelada aqui, né? Ficar no sigilo. olha, eu tô indo, mas é bem possível, viu? Eu vou sair, eu vou Ó, entrar de novo, tá? tá bom. Enquanto isso, eu vou trazer. Ele abriu o pacote de pipoca novamente, não entendi. Ele abriu o Para pacote alguém de aí falou pipoca que na frente da câmera. Esse é meu amigo Marcelo, esse fito aí. e você tá abrindo o pacote de pipoca aí, Jorge? Não, lógico que não. Eu vou comer pipoca no meio da live da doutora, meu. Seu amigo tá falando. Não, Ó, não, não. É deixa eu brincadeira dele. falar, Eu deixa já eu falar volto. uma coisa para vocês, tá bom? Enquanto o Jorge volta, né, ele vai sair, vai voltar. É isso que eu quero mostrar para vocês, gente. É o quanto é impressionante, né? Mesmo que você faça todo o processo, né, do PodPoc, mesmo que você faça toda essa questão do que você conhece, veja que você só pode fazer depois que você conhece, não é? E aí nós vamos fazer isso, eu vou ensinar vocês. Isso vai ser incrível, eu tenho certeza. Aí voltou. Conversa aí com o seu sistema para ele colaborar, que é bom para todos. De olho nos movimentos assim conscientes que estão acontecendo 4 vezes seguidas. Eu nunca tinha visto isso. É, exato, para você ver que tem alguma coisa aí mesmo. Então, assim, o que eu quero trazer também? Um outro exemplo que é super bacana. Essa mulher também é casada com esse homem aqui. É outra situação, tá bom? Ela engravidou de um menino. Engravidou de um menino. Só que o que aconteceu? Quando estava perto de nascer, ela abortou. O menino faleceu. O que as pessoas fazem? Quando é um aborto, a dor é muito grande, entendeu, Jorge? O que as pessoas fazem? Excluem. Ninguém fala sobre isso. Melhor ninguém falar. Ela engravida de novo. O nome desse menino ia ser João Paulo. Faleceu. Aí ela engravida de novo. Quando ela engravida, ela fica com medo que aconteça a mesma coisa. E olha que você não vai acreditar, ela engravida de um menino. Quando esse menino agora deu certo, nasceu, adivinha o nome dele? João Paulo. O problema, Jorge, é que no momento da concepção, o João Paulo existiu. E esse é o primeiro filho. Quando você fala com esse casal, você fala assim, quantos filhos você tem? Ela vai falar, um. Como é o nome dele? João Paulo. E esse aqui?
esse aqui. Então ela já colocou essa criança no lugar desse. E esse luto vai passar para cá. Essa criança vai sofrer, mas vai sofrer muito. É aquele adulto que sofre muito, ele não sabe o que aconteceu, porque... E ninguém fala desse, então ele nem sabe que houve um aborto antes dele. Cara, Pior se esse aborto não foi espontâneo. Piora bastante a situação dessa criança. Sabe o que pode ser pior do que isso ainda? Tem uma situação pior do que essa. Ao invés do João Paulo nascer, nasce a Paula. Meu, essa Paula vai ter muito problema com a sexualidade. Muito. por causa da sombra da energia daquele irmão que está excluído. Ela nunca vai ter a vida dela. Ela vai ter, a lealdade dela tá aqui, ó. Ela tá leal a ele. Ela vai viver a vida dele, que deveria ser dele. Se a minha mãe não sabe que ela fez um aborto, como é que eu descubro se eu não tô com uma maldição dessa em cima de mim? Então, alguém perguntou, né? E esse adulto vai sofrer por quê? Porque é assim, Dalvana, Dalvana. O que acontece, Dalvana? É exatamente. O Jorge respondeu, e agora eu fiquei em dúvida, Jorge, o que você falou? Ela falou que você respondeu. Como é que eu sei que eu não tô vivendo? Se, por exemplo, minha mãe não sabe que ela tem um aborto, né? Não sabe, literal, a minha realmente não sabe, mas eu já me perguntei, como é que eu sei se eu não tô enfiado numa maldição dessa? Se eu não tô carregando a história de um irmão que eu nunca tive, que nem minha mãe sabe que ela gerou, inclusive. Tem aborto que a mulher nem vê que ela faz, né? É verdade. É o aborto espontâneo que a mulher nem sabe que realmente aconteceu. Como é que eu sei? Como eu Você descubro? percebe, você descobre quando você tem esse tipo de padrão repetitivo que te traz sofrimento, mesmo contrário ao que você faz. Vamos explicar isso direitinho. Vamos supor que seja uma questão profissional. Você é um cara esforçado, você estuda mais do que as outras pessoas, muito mais, né? Você é trabalhador, quer dizer, você tem tudo o que é necessário para uma pessoa ser bem-sucedida. Todas as pessoas que você conhece estudam menos, são menos esforçadas, trabalham menos e têm resultados. Elas fazem isso, 1 mais 1 dá 3. Você faz 1 mais 1 mais 1000 mais tudo e não dá 1. Dá zero. Tudo seu é mais difícil, é mais esforço, é cansativo. Você tem que trabalhar de manhã, à tarde, de noite, de madrugada, abrir mão de relacionamento, da sua vida, de diversão, de descanso, de tudo, para trabalhar porque você definiu que primeiro a sua vida profissional e financeira precisa ser definida para depois você... E não dá certo, né? Nossa, mas, mano, você tá lendo minha mente, truta. Para com isso, eu fiz exatamente isso. POC inclui as camadas nucleadas, os aléns, isso conforme vamos correndo as barras. É um processo verbal. Vamos liberando o quê? Os chicos também, coisas que estão... Assim, peraí, eu vou traduzir para você. Me ajuda aí. Interessante esse papo, porém, o PODPOC é uma camada do processo verbal, né? O PODPOC eu conheço que eu fiz o curso, né? Pelo menos. Então, você é minha aluna, não esqueci disso, né? Eu fui sua aluna, por favor. Não... O PODPOC a gente pode interpretar assim, né? Aquele comando específico, ele inclui as camadas nucleadas, que, né, os nucleadas. Nucleado é aqueles problemas que é uma... Igual cebola. Você tira uma camada, tem mais fundo, tem mais fundo, tem mais fundo, né? Os aléns. Isto conforme vamos correndo as barras, vamos liberando os TQ. TQ é uma sigla, que quer dizer coisas que são secretas, escondidas, encobertas, não faladas, não vistas, não ditas, não reconhecidas. Segredos de família. Né? Igual essa, a mãe que viu o vô comendo a filha. Né? E ficou no sigilo. Né? E isso cria todo uma carga energética ali que vai prendendo. É que o comentário dela acabou, né? Mas era mais ou menos isso aqui. Eu acho que o que ela quis dizer é que o PODPOC... Então, essa carga energética ficou naquela mãe. A mãe, naquela época, não sabia do PODPOC. Isso vai entrar em todo o sistema dela e no registro de DNA. Quando aquele momento da concepção existe uma mistura cromossomática,
Ali todas as informações daquelas duas famílias são reunidas. Por quê? Porque algo precisa ser feito. Cada pessoa que nasce, ele é o novo representante que tem a oportunidade de curar as suas raízes, que são todos aqueles que não conseguiram. Na verdade, a melhor coisa que existe é a ovelha negra da família. A ovelha negra da família é aquele que vai mudar o padrão para poder curar. O POD-POC, ele pode ser utilizado pela ovelha negra, aquela pessoa que aprendeu isso e ela vai fazer isso para curar o padrão e a raiz de toda essa família. E o POD-POC, como ele atrapalha o consciente, né? A tua mente consciente não entende nada que está falando, e aí o teu inconsciente vai agir, exatamente, você vai ter um acesso direto ao inconsciente. Hoje, o dia de hoje, o objetivo dele é mostrar que tudo isso existe no inconsciente, né? Nós vamos trazer mais para frente, porque são 4 dias, no final, quais são os métodos e possibilidades de conhecimento para limpar tudo isso, tá? O POD-POC, ele tem sim um acesso, uma abertura para entrar no inconsciente e trabalhar tudo isso. Entretanto, ele está trabalhando sem você saber, que é o que o Georges perguntou. Quando você sabe, o teu resultado qual seria uma palavra assim de grande potência? Me ajuda aí, Jorge. Uma coisa extraordinária. Seu resultado, ele é magnífico, é estrondoso, é explosivo. Quando você tem consciência das coisas. É uma bomba atômica, né? Quando você tem consciência, quando você faz o POD-POC, porque você não tem consciência, está limpando, vai um caminho. Mas quando você tem consciência, só a consciência já muda tudo. Você pôs luz no inconsciente. Sabe aquela história de você usar 10 minutos? 10 minutos, eu li aqui os minutos que estão acabando. Sabe aquela história de você usar 10% do seu potencial mental? Quanto Sim. mais o consciente diminui, tua consciência aumenta, mais porcentagem você está usando. Tanto para limpar para trás, como para criar para frente. Você entende? Você percebe, George, naquela constelação que nós fizemos, o grande estrondo quando você tomou consciência? Lógico, pô, eu acordei hoje, eu tava falando com a menina no telefone, ela ligou para comentar o negócio, ah, nossa, eu vou querer agendar um serviço com você, me deu 300 pau. Aí eu continuei falando assim, eu tava cuidando das minhas coisas, eu tava ocupado. Ela, nossa, eu vou querer mais um. Eu falei, você tá consciente do que você tá fazendo? Você vai agendar 2 atendimentos seguidos? Eu não tô nem vendendo. Ela falou, não, eu tô gostando muito do que você tá falando. Eu falei, caralho, a vida ficou mó fácil, eu tinha que ralar de um dia pro outro. De um dia pro outro, eu tava falando com você ontem. Tá ligado? O que nós trabalhamos? A consciência da mediocridade que você não tinha. E quantos POD-POC você já fez na vida, entende? Então veja como a consciência deu um boom. E agora com consciência, você colocar o POD-POC, aí você está unindo maior força, que é a nossa proposta daquele curso que a gente vai fazer. A gente vai unir essas duas forças. O que vai acontecer com isso, nem imagino. Eu só sei que o POD-POC é forte, e sei que o que a gente está fazendo aqui é muito forte. Os dois juntos, eu não sei o que vai dar. A gente vai fazer essa mistura aí. Acelera muito, né? O que eu acho interessante, por exemplo, a constelação me permite ver o nó que eu não tem como eu ver. Eu faço pergunta para o corpo da pessoa, né? Mas o corpo, assim, ele não é... Ele é um só, né? Se não houver criatividade suficiente na formulação da pergunta, não tem como eu acessar uma camada muito fundo do inconsciente, igual que aparece numa constelação, igual você foi colocar um aborto. Eu nunca nem perguntei isso. Tem um aborto na sua família? Né? De repente você está presa nesse aborto aí, vivendo um padrão que não te pertence. Né? Você percebe pelo fruto que você não quer, tá? Respondendo a pergunta. Você está tendo um resultado que você não quer. Você faz tudo diferente e continua o mesmo resultado. Então alguma coisa tem aqui. Cara, você já sabe. Uma pergunta, minha querida. Essa eu tenho que fazer observando tudo isso, né? Tem pessoa que tem uma vida muito fluida, muito fácil. Tudo que a pessoa faz dar certo com pouco esforço. Tudo. Não é só, ela só é boa de ela é só boa nos negócios, ela só é boa, sei lá, na arte. Tudo. Tem alguns fenômenos. Um desses caras que eu admiro muito é o Larry Ribeiro. Ele falou, tudo na minha vida sempre deu certo com pouco esforço. Né? E eu acho incrível que você vê no olho dele, que é realmente uma pessoa assim que flui. Né? Você vê no olho do cara assim. Eu falei, cara, como que é isso? Eu vou te responder já que o tempo está acabando. A resposta dessa pergunta está na lei da lealdade.
Essa pessoa é leal ao campo dela e o campo dela é próspero. Tudo que eles fazem, onde eles colocam a mão, prospera. Então, também existe esse campo. Como eu Tudo crio esse campo para mim? Eu quero